Volume 1. Capítulo 3. Parte 3. Uau! A cena da vitória foi avassaladora, deslumbrante. Em meio aos aplausos que abalou todo o castelo, foi Steph quem sussurrou. A torcida. Os espectadores provavelmente não entenderam a verdade subjacente. Somente Steph fez isso. Não quer dizer que ela entendesse todas as táticas e declarações dos irmãos. Desde que ela não tinha como saber como era o mundo deles. Mas ela sabia que aquilo, garota, Shlami, recebeu um poderoso apoio élfico. Esse o jogo que tinha acabado de se desdobrar e escondia sua magia de trapaça. E, no final, que eles tinham encarou aquela magia de frente e rompeu. Isto significou, embora indiretamente, que eles enfrentaram o maior país do mundo, Elvengard, e derrotaram. Eles, quimeros humanos, triunfaram sobre uma raça que usava magia. 1. https://mp4directs.com Realização sem um único precedente na história que Steph conhecesse. E, portanto, eles são realmente humanos? Com admiração e até medo, ela não pôde deixar de sussurrar isso. Em contraste com o alvoroço do público, o derrotado Shlami olhou para baixo em silêncio. Como? Os irmãos se afastaram da mesa sem olhar para ela duas vezes. E como? Eles caminharam até Steph, por um momento, não sabiam o que fazer. Porque eles derrubaram de frente um inimigo que trapaceou magia, e eles nem estavam demonstrando triunfo. Não perde. Quando os dois ficaram ali como que para provar isso, sem surpresa pela sua vitória, o que ela deveria dizer? Mas, sem nenhuma ideia do conflito. Dentro de Steph, Sora falou de brincadeira. Isso serve para você? Agora ninguém vai chamar seu avô, o velho rei, de idiota, certo? Se, sem o apoio de ninguém, nós, os mais fortes dos humanos, nos tornássemos o monarca, e isso significa que ele era sábio. Agora, Elkia não vai morrer, você não está, e você está feliz. Steph, procurando por palavras, perdido. Ela pensou em todas as coisas que eles tinham feito com ela. Mas o resultado mais do que compensou tudo. Gotas de orvalho jorraram em seus olhos quando ela decidiu admitir isso em voz alta. Obrigado, e estou tão grato a você, e Um pouco engasgada, Steph se perguntou se ela era claramente compreensível. Mas Shiro se esticou e deu um tapinha na cabeça dela. Já não era possível para Stephanie Dola conter as lágrimas. E com isso... Ei! O murmúrio de Shlami caiu e foi apagado pelos aplausos que rugiam. O castelo. Mas, apenas nos ouvidos de Sora, Shiro e Steph, soou frio. Apenas me diga. Que tipo de truque você usou? Com essas palavras frias e baixas, Shlami perfurou Sora com uma carranca e... Contínuo. Sim, é verdade. Aceitei a ajuda dos elfos como o único caminho para humanos para sobreviver. E agora você estragou tudo. Agora me responda, cujos espiões você é? Certamente você não quer me dizer que um mero humano foi capaz de derrote a magia élfica. Do ponto de vista dela, ele era um inimigo repugnante que havia se vendido. Humanidade. Enquanto Shlami interrogava a Sora com olhos cheios de ódio, Steph engolido, mas os irmãos. Sim, e, na verdade, eu fiz. Você tem um problema? Os aplausos rugindo pelo castelo diminuíram quando Sora voltou em direção a Shlami. Sabe, eu quis dizer isso quando disse que seu plano não era ruim, e se
Você poderia provar que sua história era verdadeira sobre como conseguir ajuda dos elfos para o bem de humanidade, eu poderia até ter renunciado. Então por quê? Mas não gosto da maneira como você pensa. Sora olhou para Shlame com um olhar desdenhoso que não era uma atuação. Se for vamos usar os elfos e abrir caminho, isso é uma coisa. Mas quando você diz e não podemos nem sobreviver sem a proteção do grandes elfos, isso parecia um pouco patético demais, e isso meio que me irritou. Isso não foi provado? Os limites da humanidade, pela história, pela presente em que estamos. Enquanto Shlame olhava para ele como se quisesse dizer, como você pode falar quando eu sabe que você trapaceou também? Esses são os limites daqueles caras que fizeram história, eles com certeza não são nossos limites. Com essas palavras desagradáveis, ele sorriu. Os humanos têm sua própria maneira de fazer as coisas. Tipo, sim, do jeito que nós. Venceu porque você sempre acreditou que estávamos trapaceando até o fim. Agora engolindo em seco, olhando para a partida, Shlame. Ela estava totalmente embrulhados em descobrir o estratagema que eles estavam usando, mas e se? E se houver? Nunca houve nenhum ardil em primeiro lugar? Isso não pode ser. Um mero humano e não poderia competir com magia. Se é isso que você pensa, tudo bem, e esse é o seu limite. E Sora semicerrou os olhos. Quer o oponente seja um elfo ou um deus, a palavra perder não está nas palavras de Blank Dicionário. Com isso, e como se quisesse significar que seu orgulho havia sido manchado, Sora tomou posse do queixo de Shlame e tirou o véu preto. Então olhando diretamente para olhos dela, Sora pela primeira vez mostrou uma leve raiva espreitando nos seus, e ele falou: não subestime os humanos assim. Essas palavras silenciaram todos no castelo. Eles ecoaram e se espalharam. Como se estivesse absorvendo seus corações. Como se quisesse rasgar as correntes que os prendiam. Humanos inadequados. Como se perfurasse uma época de escuridão com um único raio de luz. Como se acendesse a lâmpada de uma esperança silenciosa em seus corações. Então, uma palavra saiu da boca de Shlame também. Uau! U W-A. Uau! Que diabos! De repente, Shlame caiu no chão e começou a chorar. Sora, não. Sabendo o que fazer, deu um passo para trás surpreso, e quem poderia culpá-lo? Vale, você é tão estúpido, te odeio. Você não sabe, e quão difícil, é. Era para fazer contratos para que eu pudesse pegar os elfos e depois destruí-los. Eu não estava subestimando nada, eu estava falando sério. Uau! Enquanto Shlame derramava grandes lágrimas, abria bem a boca e gritava. Todos ficaram surpresos. Se foi a reação da carga sobre ela sendo removida, ou se essa era sua verdadeira personalidade, em qualquer caso. Parecia que era universalmente aceito em todos os mundos que não há nada que você possa fazer sobre crianças chorando. Irmão, fez uma garota chorar. Ei, espere, a culpa é minha? Vá alinhain, e estúpido, e idiota, e só de. A multidão, que até recentemente clamava pela vitória, agora apenas olhou vagamente para Shlame enquanto ela lançava insultos entre soluços infantis. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês.
Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.